E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece, é aqui nesse canal que você aprende de verdade como tocar violino, já diz o nome do canal, né? E sem ficar perdendo tempo. Todas as dicas que eu dou aqui, tudo é bem detalhadinho e bem certo para você dominar o violino. Não é só para tocar o violino. Tudo que eu ensino é para dominar. Tocar o violino tem um monte de gente que toca, mas toca tudo mais ou menos, né? Então aqui eu trago conteúdo para você dominar o violino. Saber assim com mais profundidade sobre cada coisa e não só tocar mais ou menos, beleza? Se é isso que você quer, você está no lugar certo. Bora pro vídeo. Hoje eu decidi falar especialmente sobre esse cara aqui, que é uma das coisas mais importantes no violino e as pessoas às vezes não dão tanto valor assim. Primeiro, quando a gente pensa em relação ao som, quem que produz o som no violino? É o violino ou é o arco? O violino sozinho não produz nada. Você vai precisar do arco. Então assim, tudo, absolutamente tudo que está relacionado ao som do que você ouve, a qualidade do som, o jeito que sai o som, se sai arranhado, se não sai, se esbarra, assim, tudo que está relacionado ao som está relacionado ao arco. Então por isso que é muito importante você saber de algumas coisas sobre esse carinha aqui, do jeito de manuseá-lo, né, e tudo mais, que às vezes as pessoas não falam tanto sobre isso. Então eu decidi fazer um vídeo específico só sobre isso, sobre coisas que você tem que aprender sobre o arco e passar a utilizar daqui pra frente, beleza? A primeira coisa, a coisa mais básica, é a forma de segurar o arco. Isso é muito importante, porque às vezes o jeito que você segura o arco deixa sua mão muito dura. E isso vai refletir sim no seu som. O seu som vai ficar duro, sabe? Vai ficar um som preso. Então a gente tem que tentar trazer uma forma de mão aqui de segurar o violino com uma postura mais relaxada. Como que vai ser essa postura? De início talvez para você fique estranho, talvez não fique tão natural assim, mas aos pouquinhos e com a prática vai ficar bem mais natural, certo? Então faz assim, ó, o hang loose do Ronaldinho, lá de quando ele fazia gol, né? E aí você vai colocar aqui, ó, o dedinho vai ficar exatamente do lado dessa bolinha. Não em cima assim não, ó, do lado da bolinha, beleza? E o dedão vai ficar nesse espaço aqui, ó, entre essa borracha que tem no arco e a madeira do talão. Então ele vai ficar aqui, ó, nesse espacinho, ó, do lado de cá, você consegue ver melhor, tá vendo? A ponta do dedão ali, entre a borracha e a madeira, nesse espaço. Então o dedinho aqui do lado da bolinha e o dedão nesse espacinho ali, só a ponta dos dedos, né? E os outros dedos aqui, ó, você só relaxa em cima do arco, tá vendo? Dando um espacinho entre eles, não pode ficar assim muito grudado, mas também não pode ficar muito abertão assim, tá bom? Então dá um espacinho entre eles, o dedinho aqui do lado, o dedão ali, sempre olhando de lado assim, ó. Se você olhar assim, sua mão tem que fazer uma bolinha, tá vendo que faz uma bolinha? Vou pedir até pro editor colocar uma bolinha em volta aí da mão, ó. Então, os seus dedos têm que fazer essa bolinha. Não pode ficar assim, ó, por exemplo, sabe assim? Ou assim, o dedão assim, ó. Às vezes aqui em cima fica assim e o dedão fica assim. Sabe? Isso não pode acontecer, o bico de pato, né? Tem que ficar uma bolinha. Então, todos os dedos realmente assim, ó, abraçando o seu arco um pouquinho mais. Isso vai ser muito importante para manter a naturalidade dos movimentos. Porque pensa só comigo, ó, abaixa a sua mão assim, ó, solta o arco aí, né? Abaixa a mão, chacoalha, beleza. Essa mão que está relaxada, que é quando você está andando, sabe assim, sabe essa mão que você está andando, essa mão aqui, ó, relaxada, relaxa a mão. Essa mão é a mão que a gente tem que buscar encaixar aqui no arco, ó. Tá vendo? Eu só estou dando algumas referências, mas o que a gente mais busca é isso, é buscar essa mão relaxada. A mão relaxada já faz essa bolinha. A mão relaxada não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, sabe? A mão relaxada já é naturalmente arqueada, ó. Ela é assim. Então é só trazer essa mão pro arco do violino, com essas duas referências que eu falei, o dedinho aqui na linha da bolinha e o dedão aqui atrás, ó. Com isso você vai ter uma pegada mais relaxada, isso vai influenciar sim na hora de tocar. Aí, ó, aqui a parte daqui da frente, a gente tem que pensar também assim, ó, esses dedos aqui que são maiores, né, assim, pelo menos na minha mão esses dedos são maiores, talvez na sua não seja, mas na minha é. Então, você vai colocar assim, ó, e pode deixar passar um pouquinho da madeira, sabe? Não precisa ficar todos os dedos em cima da madeira, assim, ó. Por quê? Porque se ficar assim, a gente perde a curvatura natural da mão. Fica, sabe, um negócio meio fora, assim, né? Então a gente tem que buscar aquela mesma curvatura da mão relaxada. Por isso que alguns dedos passam um pouquinho mais da madeira. E é normal, tudo bem, é para ser assim mesmo. É pra gente achar essa mão, essa curvinha natural da mão que existe na mão relaxada, tem que ser transferida
aqui pro arco, tá vendo? Então alguns dedos passam um pouquinho mesmo, é normal. Beleza? Então pode passar um pouquinho, não precisa ficar com os dedos todos assim em cima da madeira, sabe? Tem que passar um pouquinho mesmo, alguns dedos você vai ver aí de acordo com a sua mão relaxada. Fechou? Beleza, entendeu como é a postura, como se posiciona o arco na mão, né? Isso não vai sair natural, não vai sair leve agora, relaxa. Vai ser com a prática mesmo, né? Mas também não precisa se forçar a fazer movimento, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas veem, né, assim, não, que eu vi que o violinista lá tocando, sei lá, o XYZ lá, ele tava tocando e ele fazia uns movimentos assim com a mão e tal, vou começar a fazer esses movimentos. Não se force a fazer movimentos que não são naturais para você. Se você só consegue tocar assim, ó, sobe, desce, só sobe e desce, não faz outro movimento. Na maioria das vezes, quando as pessoas fazem esses movimentos adicionais, elas só estão influenciando no som e não está melhorando absolutamente nada, tecnicamente. Aí sai um som assim, ó. Sabe? Toda vez que muda a direção do arco, sai um som diferente, forçado, que não é natural. A gente tem que buscar só relaxar a mão e levar para cima e para baixo. É só isso mesmo. Só vai mudar a direção. Não precisa fazer movimentos mirabolantes com o arco para tocar. Não precisa, beleza? Então anota aí. Não se force a fazer movimentos que não são naturais. Você só vai usar realmente essa postura que a gente falou e passar para cima e para baixo. E lembra que o movimento do arco não é assim, né? Não é para frente e para trás. Não é o braço que se mexe. O braço fica parado, a gente abre e fecha. Esse é o movimento que toca, né? Quando a gente está tocando violino, é esse movimento que acontece. A gente não fica assim. E às vezes, assim, quem não toca violino vai falar do violino e fala, toca um violino aí e faz um movimento assim. Não é esse movimento, não. Mas então, esse movimento você vai pegando aos poucos, né? Assim, de abrir e fechar, mantendo sempre, né? Assim, esse funcionamento do punho é mais ou menos como se fosse, assim, imaginário, né? Quando você está subindo o arco, imagina como se tivesse alguém empurrando aqui de leve a sua mão, sabe? De baixo para cima. Tá vendo? Ela dá uma leve curvadinha. Agora, quando você vai para baixo, imagina que tem alguém empurrando aqui, ó. Aí ela começa a virar ao contrário, tá vendo? Então, na hora de descer e na hora de subir, sabe? Esse movimentinho do punho que vai acontecer assim, ó. Você tá perto do talão, seu punho dá uma dobradinha. Quando você tá perto da ponta, fica dobrado para fora, fica do outro jeito, tá vendo? Então, meu braço chega a ficar reto e o punho invertido. E aí, quando eu volto, dobro o punho. Esse movimento sim acontece e vai ser natural. Porque se não acontecer esse movimento, vai ficar assim o seu arco, ó. Quando você for tocar, ele vai ficar. Quando você tá aqui no talão, ó, se você não der essa dobradinha no punho, tá vendo? Meu punho tá dobrado. Se eu não dobro o punho, meu arco vai lá para trás. Não vai ficar bom, não vai ficar reto. A gente tem que sempre deixar o arco reto. Você tem que dar essa dobradinha. E a mesma coisa, ó, se eu levo lá na ponta e eu não abro assim, ó, se eu deixo ele assim, ele sai do lugar, ele não vai ficar reto. Então, esse movimento do punho, de abrir e fechar o punho, vai ser o que vai manter o seu arco reto, ali em cima, dali de onde ele tem que ficar, entre o cavalete e o espelho. Não pode vir muito para cá, nem muito para lá. Então, assim, bem nessa parte do meio, né? Bem nesse espaço do meio desse espaço. Beleza? Agora, talvez essa parte aí inicial, talvez assim você já tenha ouvido, talvez você já tenha entendido e tal. Agora, tem algumas coisas mais profundas sobre o arco que nem todo mundo saca ou nem todo mundo fala a respeito. Então, eu vou te colocar mais alguns detalhes aqui para você pensar. Cara, o arco é muito importante mesmo na execução do violino. Se você não dominar esse cara, nunca você vai ter um som bonito. Por isso que são tantos detalhes. E você tem que realmente prestar atenção nesses detalhes. Fechou? A primeira coisa mais complexa é que a gente nunca toca com o arco reto, literalmente assim, ó, na corda. Ele não fica com a crina 100% apoiada na corda. Na verdade, quando a gente está tocando, a gente dá uma leve inclinadinha assim, ó. A crina fica mais virada para mim do que para lá. Então sempre vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Quando eu vou lá para a ponta e quando eu venho para cá, ele sempre está levemente inclinado. Não precisa ser muito, sabe? Não precisa deixar assim o arco deitado não, viu? É só um pouquinho, ó. Aqui é reto, aqui, pronto. É só uma inclinaçãozinha de leve. Você consegue fazer essa inclinaçãozinha só com esse movimento assim, ó. Tá vendo? Isso aqui já mexe o arco. Não é para você dobrar a mão, não, é só mexer um pouquinho aqui, ó. E aí você vai encostar aqui, ó, a crina atrás aqui no seu dedão. Encosta aqui no dedão, tá vendo? E aí você consegue essa curvatura.
E aí você vai tocar sempre com o arco inclinado dessa forma. Ah, tem umas pessoas que falam, ah não, mas na hora de subir o arco tem que inverter para fora, desce assim, sobe assim, ou sei lá, regras aleatórias. Aí não existe não, viu? Sempre o arco vai ficar levemente inclinado para você. Sempre, 100% das vezes, tá bom? Então levemente inclinado, não muito, mas também não retão assim, e muito menos assim. Tem que ficar sempre levemente inclinadinho assim. E isso, inclusive, influencia em uma outra questão. Quando a gente está tocando, se você vai tocar aqui na corda Mi, por exemplo, e não dá essa inclinada no arco, deixa ele reto assim, ó, na hora que você chegar muito próximo do talão e for tocar, vai bater aqui, ó, não tem como. Não tem como tocar reto assim. Então, essa inclinadinha, ó, faz com que a sua mão saia da linha do violino. E aí você consegue passar livremente aqui nesse espaço. Porque se você deixar assim, você vai ficar batendo no violino toda hora, né? Ou vai ter que tocar, sei lá, dar um jeito aí. Então não funciona. Essa inclinaçãozinha é bem importante. Isso muda uma questão de sutileza do som. A gente consegue ter um pouco mais de controle, consegue fazer algumas coisas diferentes quando tá com essa coisa inclinadinha assim, levemente. E você vê que muda a postura, né? Muda a forma de você se sentir em relação ao violino. Então é mega importante você pensar sempre e manter levemente inclinado. Então quando você for fazer um exercício, alguma coisa, olha no espelho, vê como que tá seu arco, vê se ele está realmente reto, vê se a crina está inclinadinha para você, vê se essa movimentação do punho está acontecendo, né? De dobra e estica, vê como que tá rolando realmente, sabe? O principal no violino não é, não, que eu tenho que tocar notas, dedos aqui muito rápido, um monte de coisa. Não, o principal é fazer o básico muito bem feito. Quem faz o básico muito bem feito consegue evoluir. E isso é o básico, a produção sonora. Se você entende tudo o que precisa fazer com o arco para ter um som bonito, isso vai ser assim, 60% do trabalho. O resto só encaixa nesses 40%, tá bom? Então assim, para ter um som bonito, tudo tá ligado a esse cara aqui. Uma outra coisa que as pessoas não falam sobre o domínio no arco é que quando você está tocando, por exemplo, se você está na corda Sol, na corda Ré, na corda Lá, na corda Mi, existe uma altura diferente de cotovelo, tá vendo? A corda Sol tem uma altura, corda Ré tem outra, corda Lá tem outra, corda Mi tem outra. Então não dá para você tocar, quer dizer, possivelmente dá, mas não é bom. Você vai entender por quê. Não dá para você tocar na corda Sol com o cotovelo muito baixo. Ou o contrário, né? Tocar na corda Mi com o cotovelo muito alto. Porque isso desestabiliza demais o peso natural que você tem. O arco já tem um peso natural, né? Quando você coloca na corda aqui, ó. Não tô fazendo nada, é só o peso dele, ó. Aqui que ele começa a ficar mais equilibrado, ó. E depois fica leve demais. Aqui fica leve demais, né? Então você vê que aqui é muito pesado, aqui que ele está equilibrado e aqui fica leve demais. Então na hora de tocar eu preciso trabalhar em cima disso, com duas coisas diferentes. A primeira é a altura do cotovelo, que vai me comandar aqui, ó, vai transferir um peso natural do meu braço para o arco. Tá vendo? Sem muito esforço, eu consigo fazer com que realmente o som saia mais consistente, mesmo numa região que ele é mais leve, né? Por quê? Porque eu estou transferindo o peso do braço lá pro peso do arco. Isso você não faz assim, levantando o braço, forçando, levanta o ombro. Não, é só levantar o cotovelo. Ó. Levantou o cotovelo, sem levantar o ombro. Muito cuidado com isso, beleza? Então levantou o cotovelo. Então sempre que você for tocar, olhando de frente assim, ó, sempre a linha do cotovelo tem que estar acima da linha do arco. Não pode ficar assim, ó, para baixo. Tem que ficar sempre acima. Então corda Sol, ó. Corda Ré, tá vendo? Ela tá acima. Corda Lá e corda Mi. Nunca pode ficar para baixo. Então nunca deixe ficar assim. Se você fizer isso, você vai estar perdendo peso do seu braço natural para cima das cordas. E com isso, sem peso, sem essa liga, né, da crina na corda, naturalmente você vai estar com um som de má qualidade. Então, sempre que for tocar, lembra de abrir o cotovelo sem puxar o ombro, sem levantar o ombro, só o cotovelo. Sempre é o cotovelo que manda, beleza? E sempre deixa o cotovelo, a linha do cotovelo, acima da linha do arco. Sempre, 100% das vezes. Isso vai te ajudar bastante. Para melhorar isso, você tem que trabalhar bastante exercícios de cordas soltas. É assim que a gente faz mesmo. Todo mundo faz exercício de corda solta. Até eu, hoje em dia, depois de 24 anos tocando violino, continuo fazendo exercício de cordas soltas. Então tem que fazer mesmo, para, sabe, engatar direitinho, sabe? E a partir do momento que você começou a tocar, por exemplo, aqui, ó, corda Sol, tá lá no talão, é essa altura do cotovelo. Quando você vai passando,
é para manter a altura do cotovelo, não é para baixar não o cotovelo só porque você saiu do talão. Não, ó, mantém. O cotovelo fica parado. Quando você tem uma altura de cotovelo para uma corda específica, é para o tempo todo que você estiver naquela corda. Só vai mudar essa altura do cotovelo se você mudar de corda. E aí vai ficar com essa altura estável aqui na corda Ré agora. Ó. Depois muda para a corda Lá, não mexe o cotovelo, não fica assim mexendo o cotovelo enquanto está tocando. Na hora que você está tocando em uma corda só, a sua altura do cotovelo é também uma só. Então não deixa isso mexer. Então vai fazer o exercício de corda solta, ó. Cotovelo parado, abre e fecha, abre e fecha. Aqui na movimentação que a gente falou, o arco inclinadinho, dá aquela abertura com o punho indo para fora, depois vai para dentro e tal. Mas sem mexer a altura do cotovelo e sem mexer também o braço para frente e para trás, beleza? Essa movimentação vai te dar um som muito mais estável, mais limpo, se você conseguir controlar, entendeu? Agora, essa foi uma das coisas que tem a ver com o som ali, né, com o peso e tudo mais. A segunda coisa que tem a ver com o peso, que as pessoas nem sempre falam também, é um bendita do movimento chamado pronação, que é quando a gente dá uma inclinadinha assim, ó, na mão, ó, tá vendo? Principalmente o indicador, né, ele dá uma inclinada maior, de forma que ele pressiona mais o arco. E isso, na corda, vai ter mais peso também, né? Então, a partir daquele ponto, aqui a gente sabe, né, assim, aqui é mais pesado, aqui é mais leve, né? O ponto de equilíbrio é tipo aqui, assim, ó, onde o arco está 100% equilibrado. Um pouquinho mais para cá. Aqui, tá vendo? Tem um espacinho para cá, um espação para lá, né? Então é muito desequilibrado. Essa parte é muito mais pesada do que a ponta. Então, para melhorar isso, na hora que eu estou tocando aqui no talão, eu tenho que segurar um pouco mais do peso, sabe? Segurar mesmo, para não deixar ficar esse peso assim, ó. Não pode ficar esse peso, senão vai sair esse som arranhado. Então eu preciso aliviar um pouco, tirar mesmo um pouco do peso, ó. Para ter esse som mais suave no talão. Agora, daquele ponto que a gente estava falando, do equilíbrio para frente, cada vez mais eu preciso adicionar peso. Então, dali para frente, eu preciso desse movimento da pronação, para chegar até lá na ponta com o som, ó. Tá vendo? Aquele mesmo barulho que a gente ouve lá, quando é só o peso do arco, ó, tem que sair aqui em cima, com a pronação. Tá vendo? Então, assim eu consigo. Se eu não fizer isso, não sai, ó. Sai só o som do arco, ó. Que sai esse som, tipo, com um ar no meio, né? Esse é o peso do arco. O peso do arco é muito leve. Então, eu preciso equilibrar esse peso. Como que eu vou trabalhar isso? Com exercícios de cordas soltas. Simples. Você vai fazer a parada ali, entendendo cada gesto, cada movimento, cada detalhe. Tocar violino é feito de detalhes. Se você não se atentar a esses pequenos detalhes, fizer de qualquer jeito, você nunca vai dominar o violino. Você vai ser só mais um tocando violino aí de qualquer jeito. Então, isso que é o mais importante, pensar em todos os detalhes. Fechou? E olha que a gente só está falando sobre o arco, né? Tem mais um monte de detalhes sobre a mão esquerda, a forma de tocar, a postura e tudo mais, né? Como tocar, como afinar e tal. Mas tudo isso, assim, aos pouquinhos, quer dizer, já tem muita coisa aqui, né? Não é à toa que o canal já chegou nos 100 mil inscritos. Tem muito vídeo, tem muitas aulas já gravadas. Então, se você não viu, clica aí nos vídeos aqui embaixo, dá uma olhada lá. Tem muita coisa boa que com certeza você vai aprender várias paradas que você não sabe. Tipo algumas coisas que você viu aqui nessa aula de hoje, beleza? Então dá uma olhada lá nos vídeos depois. Não só nos próximos, mas nos que já foram postados antes. Tem muita coisa boa, beleza? E se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força, entra para essa família do Como Tocar Violino, que a gente se vê sempre aqui na segunda-feira, às 6 horas da tarde, numa live ao vivo, você e eu aqui podendo tirar dúvidas, conversar, etc. Na quinta-feira tem uma aula nova igual essa daqui, que sai às 9 horas da noite, e no sábado tem a série Dominando o Violino, que é tipo um podcast, meio aula, que eu faço com os meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino. E, se você quiser, você pode participar da Semana do Violino, que é um evento gratuito, 100% online, que eu vou fazer agora, no dia 27. Caso você queira, é só se inscrever aqui embaixo. É uma sequência de aulas que eu te ensino todo o passo a passo de como você vai aprender violino nesses detalhes, nos mínimos detalhes, de como você faz. Ah, primeiro faz isso, depois faz isso, depois isso, agora você vai aprender isso, depois isso, tal. Te dá um mapa completão
do que você precisa fazer ainda em 2023, organizadinho, assim, ó, você vai fazer isso até aqui, tal, para você realmente aprender a tocar violino da forma certa, dominando esse instrumento. Então, se inscreve aqui embaixo na Semana do Violino, que é esse curso gratuito. Fechou? Com isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido aí um pouquinho mais, tenha te dado uma luz sobre algumas coisas aí do violino, que é esse instrumento maravilhoso. Só que é um cara que te exige muita coisa, né? Então, seja realmente exigente. Não deixa passar de qualquer jeito. Seja detalhista. Um bom violinista é o cara que preza pelos detalhes. Beleza? Então, a gente se vê nas aulas lá da Semana do Violino, mas também nos vemos aqui no canal sempre que você quiser. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.